eu gosto bastante de explicar para a área comercial quais são as nossas dores e entender também Uhum. quais são as dores deles. E saber também, abrir mão de alguma coisa, né, tomar riscos, né, isso é muito importante, o advogado ele tem que ser amigo do negócio. Aham. Então, ele tem que ser amigo da área comercial, porque a área comercial é a porta de entrada da empresa, né. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Executive Talk, um espaço para conhecermos mais da jornada e grandes projetos de executivos de destaque. Silvia, muito obrigado por sua disponibilidade em bater esse papo aqui comigo. Parabéns também por ser uma das top 50 executivas de destaque de 2026 em jurídico e compliance. E já que avançando um pouquinho, que eu quero te ouvir bastante, Silvia, você construiu mais de uma década de carreira na advocacia empresarial em Goiás e passou por escritórios de referência com forte atuação em shopping centers, contratos e propriedade intelectual, até assumir há 3 anos o desafio de construir do zero o departamento jurídico do Milk Mu, hoje uma das franqueadoras que mais crescem no país, e você é diretora jurídica, cuidando de marcas, franquias e da expansão nacional e internacional da rede. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Executivo Talk. É tudo isso e mais um pouco. Fala um pouquinho para a gente dessa jornada. Oi, Ricardo, bom dia. Primeiramente, eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho, né, dessa longa trajetória, apesar de 10 anos, né? Para muitos parece pouco, mas aconteceu muita coisa nesses 10 anos. Sim. E agradecer também a todos e a premiação, que eu acho que é o mais importante, né? Que legal. Uma forma de reconhecermos trabalhos como o seu. Ai, obrigada. E eu tô aqui aberta, né? E para qualquer pessoa que depois quiser também se conectar comigo também para trocar experiências, porque eu acredito que eles podem enriquecer muito aí o nosso cenário no Brasil nessa área. Espero ver muitas outras mulheres sendo também eh, premiadas também nessa categoria. Estou muito feliz. Que Bom, legal. Terão, sem dúvida, muitas mulheres lá também, sendo reconhecidas, e a nossa linha aqui de curadoria é realmente olhar a relevância do projeto. Então, muitas mulheres têm feito a diferença e é muito legal poder reconhecer isso e mostrar para as pessoas, mostrar para os outros colegas da área também. Então, para a Seven é uma honra poder endossar e reconhecer isso. Muito bom, bom. então deixa eu contar um pouquinho de como que começou essa jornada no jurídico empresarial, né? Legal. Eu brinco que eu comecei na área jurídica desde que eu nasci. E isso é bem verdade, né? Sou filha de cartorária, mas não segui por essa linha, né? Decidi ingressar para a carreira empresarial já atuando no mundo de shopping center. Então, shopping Uhum. center basicamente são muitos contratos, pouco contencioso, apesar do contencioso ser um, uma questão muito importante, mas o principal é feito antes, que é a Uhum. questão dos contratos, o compliance, né? Então, é toda a parte preventiva que a gente atua ali. Enquanto advogada, né, eu atuei como jurídica interna de shopping center, depois eu fui para um escritório que também na carteira tinha shopping center, além de outras empresas, mas a atuação muito forte sempre nesse ramo aí que é tão importante, né? Eu cuidava de muitos contratos, cuidava de muitas questões ah, com relação a manuais, com relação a todo o empreendimento, né, como um todo. Quando você é um jurídico interno, que tem uma atuação muito forte dentro do empreendimento, você não lida só com o contrato e com o processo. Tem notificações, tem uma série de coisas, né, manuais, Sim. enfim.
tudo aquilo, né, todas as normativas que são necessárias para manter o empreendimento de pé, né, e a longevidade da empresa, que é o mais importante para o mundo do negócio, né. E aí, a partir disso, eu conheci a Milk Mu, e antes eu trabalhava remotamente para Milk Mu, porque eu também trabalhava no shopping center. E há 3 anos e meio, já estamos em julho, eu assumi interinamente a cadeira de jurídico interno da empresa. O jurídico interno ele começou realmente comigo, né? A convite do CEO, o Lohan, né, Uhum. que infelizmente me trouxe para cá. Sou muito grata a ele por acreditar nesse trabalho, né, e, e acreditar em mim, né, e todo o potencial que eu podia dar, né, conforme meus esforços em prol da empresa. E construir, vem construindo, porque essa construção é diária, né, na franqueadora. Com isso, Sim, eu creio que eu estou desde os primeiros contratos, mas creio que a partir do 10º contrato, hoje a gente está com quase 900 unidades no Brasil, 8 nos Estados Unidos, 4 no Paraguai, e o mundo ele vai ser todo malhadinho, sim, se depender de mim e de que todos os. legal. Não, e é muito legal, assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Felipe Bandeira, aí, diretor também, supply chain, e não importa, assim, né, quando a gente olha para o jurídico, até mesmo o supply chain, a ideia é aquela coisa de um dress code, né, e aquela coisa comportadinha, mas vocês vestem a camisa, Silvio, eu achei isso sensacional. Você tá com a camiseta da vaquinha, o Felipe também tava, e você falou que tem até um terninho diferente, né? Tenho. Vocês verão no dia do evento. Legal, legal. Então, acho que tem muito. É contagiante a impressão que dá é que a Milk Moo proporciona uma cultura contagiante e não à toa cresce, como você colocou, e já também cruzou fronteiras, 8 unidades fora que você falou, né? Então, excelente, parabéns. Eu quero trazer uma pergunta, Silvia, para a gente já provocar um pouquinho e tirar tudo que a gente puder dessa sua jornada. Você construiu o departamento jurídico da Milk Moo do zero. E numa fase que a rede cresce, ritmo acelerado, imagino que deve ser bem intenso, tudo aí acontecendo com vocês, estruturando contratos, circular de oferta, gestão de marcas e as bases da expansão nacional e internacional. Bom, dito isso, o que você enxerga de mais inovador ou até mesmo pioneiro no que você conduziu nessa implantação? Olha, eu me arrisco a dizer que em Goiás nós fomos pioneiros com a adoção da assinatura eletrônica, Uhum, porque enquanto eu estava remota, o CEO me trouxe uma demanda que seria assinar documentos para além do estado de Goiás. E nisso a gente estava num momento super delicado de, de saúde, né, mundial, a questão da pandemia, né, com um monte de uhum, restrições. E para suportar esse crescimento acelerado, o jurídico tinha que também ter esse compromisso e essa visão, porque eu precisava garantir a legalidade de todos os instrumentos e o compliance desse negócio. Porém, eu teria que atender aos interesses da companhia e do comercial de, né, vender e expandir. Então, a primeira coisa uhum. que a gente fez foi a adoção da assinatura digital, Só que um veio. adendo para você colocar também, que eu acho interessante. A assinatura digital, de certa forma, no mercado é algo até mais comum, mas não nesse nível de complexidade de contrato, né? Acho que esse detalhe é muito interessante, porque você está falando de um contrato importante, super complexo, com muitas observações, né, cuidados. Então, só, desculpa te atrapalhar, mas trazendo um pouquinho também desse, porque senão o pessoal fala, nossa, assinatura digital. Não, mas calma, nós estamos falando de uma transação muito complexa, né?
Uma transação muito complexa, um contrato muito importante, né, para as 2 partes, né, porque é um contrato Uhum, de 60 meses. 60 meses, são 5 anos. E num uhum, momento super delicado. Por quê? Porque a nossa legislação não era muito clara sobre isso, os nossos tribunais também não sabiam muito como se comportar com relação a isso, e aí nós buscamos, uma empresa que tivesse todas as certificações, e uhum, que me desse uma segurança. E desde o início, a gente sempre soube que a Milk Moo ela tinha sido criada e ela nasceu para ser do mundo. Então, para além disso, eu precisava de uma assinatura digital, mas de uma empresa que eu confiasse e que eu pudesse contar com ela para além das fronteiras do Brasil. E aí, nessa construção, nós escolhemos a DocuSign. E eu estou com eles até hoje, a gente nunca mudou. uhum. E foi muito importante, porque eu me lembro muito bem que a necessidade de assinatura desse contrato era para a gente abrir uma franquia em Porto. Eu me recordo dessa necessidade. E aí, imagina, eu tenho um negócio, eu ia imprimir, meu contrato tem aí cerca de 100 páginas, 150. Eu Uhum. ia imprimir isso, mandar pelo correio para lá, com tantas restrições que a gente estava tendo de circulação. Que dia que esse documento ia chegar lá e que o meu candidato poderia assinar e que eu poderia fechar esse negócio? A gente nem tinha essa previsão, porque a gente já Sim, sabia qual seria o dia seguinte, né? Então, foi muito importante. A gente ganhou velocidade e segurança jurídica com a adoção da DocuSign no negócio. E isso legal. foi a primeira contribuição do jurídico como parceiro do negócio e bem alinhada aos interesses comerciais da companhia. Perfeito. Naturalmente, naquele momento havia um contexto pandêmico, né? Muita coisa Uhum. acontecendo. Mas hoje nós não temos mais esse cenário. O que fica disso? Acabou sendo adotado como oficial. Hoje depende, tem situações que acaba permanecendo uma assinatura digital ou não, já tem um lado presencial. Como é que ficou a cultura depois da normalização, né? A cultura da Milk Moo, ela sempre foi muito forte, né, como você bem disse, eu acho que isso emana para todo mundo. Uhum, E nós temos aqui alguns mantras, né, que se transformaram na missão, visão e valores, e um dos nossos valores é a inovação. uhum, Então isso sempre teve presente. E como eu também sempre tive essa cabeça inovadora, eu nunca mais, retroagi nessa decisão. Então aqui, eu não tenho contratos físicos, isso uhum. é inadmissível. Para você ter uma ideia, a minha sala não tem impressora, eu nunca tive impressora. Aham. Então, todo o arquivo, ele é digital, o que também me traz segurança, porque, como eu te disse, né, eu fui filha de cartorária, então eu tenho essa experiência do arquivo físico. Eu tratava com livro de 1902, imagina isso. Então, aqui eu tenho a segurança da digitalização de todos os meus documentos, eu tenho também a rastreabilidade, então evita que documento se perca no meio dessa jornada, igual a gente já fez algumas mudanças, né, de sede, eu já tive experiência de documentos que foram perdidos em mudanças, então eu nem sei como seria a minha vida se eu tivesse um documento físico. Aliás, eu sei Realmente na as coisas época do mudaram. cartório, né? Hoje não. Legal, muito bom. É, no franchise, a gente observa algo interessante. A marca é praticamente o ativo inteiro do negócio, né? É muito importante o poder da marca. Na sua visão, o que empresas brasileiras talvez ainda subestimem na proteção e na gestão da marca, nessa ótica do jurídico, e o que muda
quando a expansão cruza a fronteira, como já aconteceu com vocês. Olha, a marca realmente é o maior ativo de uma empresa, eu Uhum, acredito eu. O que que as empresas deveriam fazer desde o início? Contratar bons profissionais, né, para vigiar tudo isso e manter não só uma pessoa, porque no Brasil não precisa ser advogado para fazer um registro de marca. Existem uhum, vários profissionais que podem fazer isso, mas que você tenha pessoas capacitadas para te guiar nessa jornada, porque não é só o registro numa classe, na outra e tudo. Ah, para além das fronteiras do Brasil, né, para outros países também, a gente tem que ter essa preocupação antecipada. Então, tive a ideia, eu tenho a vontade de abrir num país tal. Procura um profissional para te guiar. Por quê? Porque hoje, do Brasil, a gente consegue fazer muita coisa, mas existem países que nós não conseguimos fazer o registro daqui. Então, essa é a minha experiência. Então, uhum, quando que a gente imagina que a gente quer abrir um país, eu já faço o registro de marca, né, conforme é toda a nossa identidade visual, né, que é muito forte. Acho que é uhum. a nossa maior característica é essa identidade visual forte. E aí a gente vai controlando isso. Mas para isso você tem que ter profissionais qualificados. Aí eu vou puxar Legal. o sardinha para o meu lado. Advogados são bem importantes nessa área, porque não envolve só o ativo da marca, tem toda a construção do direito empresarial ali por trás e estratégias que às vezes as pessoas que só fazem o registro, elas não enxergam. Sim. E teve algum cuidado especial da Milk Moo quando ela cruzou essa fronteira, no sentido que você possa trazer uma particularidade? Falei, Ricardo, eu olhei muito para isso, pelo contexto X ou Y. Teve alguma coisa muito particular da Milk Moo? As particularidades do registro de marca, né, da Milk Moo, elas nasceram lá atrás, né? Então, assim, há Uhum, 5 anos a gente já pensa nisso. uhum, Então, talvez somente agora isso se materialize, né? Mas essas estratégias, elas já estavam sendo tomadas e elas já eram capitaneadas por mim lá atrás. Então, uhum, antes de tudo, né, eu tenho uma questão muito séria com confidencialidade, né? Então, lá atrás eu já tomo todos esses cuidados e faço o estudo de cada país. Então, os cuidados que a gente tem que tomar esse país ele tem a mesma característica que o Brasil, ele suporta o nosso negócio. Quais são os cuidados de registro de marca que eu tenho que ter lá? Então, uhum. existem países, por exemplo, que as classes são diferentes. Então, eu tenho que observar essas classes. Existem países que, por exemplo, eu tenho que já estar operando para eu poder fazer o registro. Ah, sim. Existem países que não, então tem que ter toda essa curadoria, né? Então, quando eu falo que não é obrigatório que seja advogado, mas que é recomendado que seja um advogado, porque ele tem que ter esse olhar estratégico, né? Ele tem que estudar a legislação de cada país, como que trata esse assunto, porque uma coisa vai estar interligada, a marca vai estar interligada ao negócio, o negócio é direito empresarial. Então, existem países que não têm direito empresarial tão segregado igual o nosso, é só código civil. E isso é advogado que sabe fazer, não é qualquer outro profissional. Legal, Apesar muito de bom. apesar de eu gostar de pessoas de várias disciplinas trabalhando em conjunto comigo. Aliás, eu amo, principalmente o pessoal da tecnologia, eu estou sempre aqui, ó, colado com eles, porque da parte que eu não entendo, eles entendem, e aí a gente se ajuda, né. Sim, principalmente nessa era da IA, é bom ser amigo da galera de tecnologia, né? Sim, sim. Aliás, a IA tem sido uma grande preocupação dos advogados aí, né, várias É, discussões.
É verdade, é verdade. Tem muito ainda a amadurecer e entender, mas a IA continua avançando, né? E deve ser um Sim. desafio. O jurídico está acompanhando tudo isso, adequando até onde a IA vai, até onde ela tem que segurar um pouco. Imagino que é um desafio. Eu gosto, né? Como eu gosto muito, eu tenho a cabeça de inovação e eu estou tentando sempre estar um passo na frente, né? Mas isso é uma questão minha mesmo. Eu sempre estou estudando e eu já venho estudando essas frentes de IA já faz bastante tempo, né? Participando de grupos, de comunidades em que a gente Uhum, discute ambientes seguros, né? Sobre a capacidade da IA e até onde que a gente pode ir, os cuidados que a gente tem que tomar, enfim. Mas a IA nos ajuda muito, né? com No meu certeza. departamento, isso ajuda também com a implantação do sistema também. Olha, eu fazer propaganda, mas não é, gente, é porque é bom mesmo. A DocuSign, eles têm, né, a leitura lá, isso me ajuda muito. Eu tenho hoje o sistema deles que chama IAM. Uhum, Então, todos os meus contratos, eles estão lá na base deles, né? A gente tem o servidor, estão na base deles. E eu estou já num ano que eu tenho bastante renovação. Se não fosse esse sistema com essa leitura de IA, que me traz ali o resumo, que me traz as datas, o que que eu uhum. tenho que fazer ou não, eu ainda estaria na minha planilha de Excel. Olha aí, olha Aí aí. agora pensa, fazer a gestão desse tanto de contrato, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e tendo que lidar com legislações diferentes, com prazos diferentes, ia ser muito mais complexo. Por isso que eu Imagino. ainda eu gosto muito e eu também eu fico instigando a minha equipe a usar, sempre com cuidado, né? A gente tem que ter Sim. sempre muita governança e nada vai substituir a leitura ali e a experiência, o estudo, né, por trás ali de anos de faculdade, de outros cursos aí. Mas a IA tem ajudado bastante a gente, sim. Excelente. Silvia, o papo está muito bom, mas eu vou caminhando aqui agora para a última provocação, para a última pergunta. Você falou então de construção de marca, até mesmo velocidade, né, no sentido de acompanhar essa expansão, esse crescimento da Milk Moo. Para quem hoje está montando um departamento jurídico, no qual você tem essa experiência, fez isso aí, né, principalmente numa empresa de crescimento, o que você diria que só se aprende com a mão na massa construindo? Nossa, só se aprende construindo. Aí você. Quando você olhou para o desafio e você foi desenvolvendo e construindo, e de repente aquela percepção, olha, isso daqui só se aprende nesse contexto. Nesse contexto. Você tem para quem, vamos lá, para quem está construindo um departamento jurídico do zero, a primeira coisa que eu faço e eu sempre fiz por onde eu passei nas empresas é passar por todos os departamentos antes. Uhum, Porque a visão do advogado e o que o advogado sabe fazer, ele já sabe, já está na cabeça dele, ele já sabe o que tem que fazer. Então, uhum, ele tem que organizar os contratos, ele tem que levantar todas as informações. Mas para isso, para você organizar um jurídico interno que seja redondo, você tem que ter conhecimento profundo do negócio do seu cliente. Então, eu passaria pelo menos uma semana fazendo treinamento com todas as áreas antes de chegar na sala do jurídico. Então, a primeira coisa, entender todos os processos da empresa. Entendendo todos os processos, então vamos lá. Quais os contratos? Mapear tudo isso, porque você tem que ter um rumo ali, né? Para uhum, isso, você tem que catalogar tudo e identificar quais são os gaps. E identificando quais são os gaps, aí você traz a sua experiência jurídica. Olha, eu já fiz isso, vamos ver se funciona também desse jeito. Se não funcionar, mudar de ideia também é muito válido. A gente não tem uma opinião absoluta, né? Mas o conselho seria esse, sabe? legal, legal. Eu acho muito pertinente o que você trouxe, porque acaba sendo talvez da natureza jurídica
já ter os elementos em mãos, muito na ótica de proteger, e talvez até um departamento que a galera, o pessoal até brinca, teve um outro colega que falou, né? O jurídico, o inimigo do comercial, e não é bem isso. Porque quando vai para o jurídico, o comercial já fica maluco, vai segurar, ou vai trazer algum ponto ali que vai demandar mais tempo. Mas no fim das contas, quando acontece esse exercício que você está falando, eu acho que é justamente por trabalhar em sinergia, entendendo, e no fim das contas, o jurídico passa a ter muito mais um papel protagonista, no sentido de este é o caminho, e não no sentido de não pode porque isso é um problema, né? Então, quando você fala que vai passando, né, pelas cadeiras e pelos departamentos antes de chegar na sala do jurídico, eu vejo muito isso. Que legal, uma empatia e também munir de elementos e de inteligência do negócio para que você seja assertiva e avance protegendo, mas também contribuindo com a expansão, né? Gostei. Nós temos essa fama mesmo, os advogados, mas eu gosto bastante de explicar para a área comercial quais são as nossas dores e entender também Uhum. quais são as dores deles. E saber também abrir mão de alguma coisa, né? Tomar riscos, né? Isso é muito importante. O advogado ele tem que ser amigo do negócio. Uhum. Então, ele tem que ser amigo da área comercial, porque a área comercial é a porta de entrada da empresa, né? O jurídico está para proteger? Eu gostaria de viver num mundo perfeito. Se nem a lei ela é perfeita, como que eu posso fazer uma empresa perfeita? Toda empresa tem suas dores, tem seus Uhum. desafios. Então, nós temos um papel muito importante de proteger. Ok, mas também de tomar riscos em conjunto. Então, tomando riscos em conjunto, se acontecer alguma coisa, a gente já sabe como lidar. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar de estar também um passo à frente. Legal. Silvia, que papo assim rico, muitos insights, conhecendo também um pouco da sua jornada, dos seus feitos. Quero agradecer muito pela conversa, por você separar esse tempo para estar com a gente. E nos vemos com certeza em setembro, né? Você, Felipe, lá no nosso Legal Executive Summit. Ele também vai estar no Supply Executive Summit, então, e o Kimu presente nos nossos eventos. Sim. E vai ser uma alegria bater um papo lá presencialmente, né? Celebrar também ali a conquista de vocês. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez por ser também uma Top 50 executiva de destaque 2026, jurídico e compliance. E para a gente foi uma alegria reconhecer isso. Obrigada, Ricardo. Eu agradeço também. E sempre fico à disposição aí para quem quiser e quem puder tomar um café e a gente trocar experiências. Eu acho que isso é muito rico. Que legal. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Até a próxima. Um abraço.